Olá amigos do canal, sejam bem-vindos para o vídeo de hoje, em que vou falar sobre a irrigação por gotejamento e o manejo da irrigação na fase de pleno crescimento vegetativo da cultura da cebola. Se você não é inscrito aqui no Horta Online, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso à informação. E não esqueça de deixar o like. Após a vinheta, confira o vídeo de hoje. A cebola pode ser irrigada por aspersão, seja ela pivô ou convencional. Algumas regiões têm irrigação por sulco e também a irrigação por gotejamento, muito comum em diversas regiões do Nordeste e também no Sudeste. Aqui a gente está numa área de cultivo em cristalina, está na região Centro-Oeste, mas também se planta cebola irrigada por gotejamento. Essa área aqui inclusive é acompanhada pela nossa equipe da assessoria Ipacer, em que diversos conceitos relacionados à nutrição de plantas, ao manejo da variedade, estão sendo aplicados. Nesse cultivo, aqui a gente está na fase de pleno crescimento vegetativo. Então, vou tirar aqui uma planta, a gente observa plantas, né, que já estão com as folhas bem formadas, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plantas, 8 folhas na planta. Normalmente, entre 8 e 10 folhas, é capaz de sustentar um bulbo caixa 3 ou caixa 4. Um bulbo aí de boa qualidade para o mercado. Veja a cebola com muita sanidade. E essa cebola, você observa, né, que ela tem aqui um pseudocaulo engrossado, o que tem a ver com o manejo de nitrogênio e com o manejo de água. Tá? Um ponto importante. O manejo de nitrogênio, tem vídeos aí no Horta Online que você pode conferir falando sobre manejo de nitrogênio em cebola. E a gente vai falar mais dicas desse assunto em breve. Mas no vídeo de hoje, vamos falar sobre irrigação. Então a cebola, ela tem aí 3 fases que você deve estar atento quanto ao manejo de irrigação. Nós temos a fase de estabelecimento, que é da hora que você vai fazer a semeadura até a cebola germinar por completo. E nós precisamos de irrigações frequentes, todo dia, às vezes até 2 vezes ao dia, dependendo da textura do solo, da temperatura, para você garantir uma germinação uniforme, boa hidratação, boa embebição das sementes, boa germinação uniforme das plantas. Depois, a gente precisa de vir irrigando com certa frequência, porque o sistema radicular está superficial, até chegar nesse momento aqui, ó, que é quando você vê o bulbo bem evidente, já em torno de 1 centímetro de diâmetro. Você vê um pseudocaulo grosso e folhas bem exuberantes. Inclusive, ó, folhas que se quebram facilmente quando está com irrigação a mais e até com nitrogênio a mais. Nessa fase, é aconselhável que, mesmo que você tenha um sistema tão eficiente quanto o gotejo, que as irrigações tenham algum espaçamento. Então, se o solo tem uma boa capacidade de retenção de água, talvez você vai irrigar dia sim, dia não, ou vai falhar até 2 dias sem irrigar. E o porquê disso, né? Então, vou mostrar aqui, ó. Quando você arranca a planta como eu arranquei, você vai falar assim, olha, o sistema radicular da cebola é muito superficial, que é o que você está vendo aqui, ó. Sai poucas raízes e poucos centímetros. Porém, né, eu tirei aqui, eu fiz uma abertura no solo e eu consigo cavar aqui, olha lá no final, ele está com mais ou menos 30 centímetros de profundidade, lá embaixo, ó, olha lá o que você está vendo, a 30 centímetros, muita raiz. E tem trincheiras aqui abaixo de 40, 45 centímetros, com muita raiz nessa fase. Então nessa fase, olha aqui, eu cavei, vou mostrar aqui para vocês, aqui o solo que saiu lá de baixo, olha aqui, ó, olha o tanto de raiz dentro do solo. Então, as raízes de cebola estão profundas. E a gente precisa, o que é o objetivo nessa fase aqui 3, né? Que é quando a cebola agora já está em bulbificação, vai encher bulbo nessa fase. Eu quero que eu tenha um volume grande de solo molhado. Eu não quero só umidade na superfície do solo. Eu quero em camadas profundas. Se você irrigar frequente, o que vai acontecer? Nesse cultivo aqui, ó, notoriamente, ó, nessa camada superficial, o solo é muito úmido. Olha como é que ele modela, forma blocos, ó. A mão suja muito. E notoriamente, lá na camada profunda, olha, o solo já é mais seco, ó. Olha como é que eles farinham mais fácil, mais dificuldade de fazer o torrão.
modela menos fácil. Tem menos umidade. Então por que isso acontece? Porque às vezes a irrigação está frequente. Ok, o gotejo te permite fazer isso, mas você não precisa fazer o ciclo inteiro. Então é interessante você sempre cavar e olhar como que está a umidade nos 30, 35 primeiros centímetros do solo. Se o solo estiver muito úmido na superfície e estiver mais seco embaixo, é interessante às vezes você falhar um dia de irrigação e naquele dia que você irrigar você entrar com a lâmina maior de água, porque a umidade vai chegar lá na camada profunda, onde tem um volume muito grande de raiz e normalmente vou ter muito nutriente que foi movimentado para as camadas profundas. Adicionalmente a isso que eu estou dizendo, que vai chegar a umidade lá embaixo, aquele dia que você fica sem irrigar, o que acontece aqui com o solo? Ele dá uma secada e as raízes ficam num ambiente que tem mais oxigênio, mais facilidade de difundir gases. Lembre, a raiz está viva, ela está respirando, consumindo oxigênio e liberando CO2. Para eu ter uma troca gasosa e não limitar a respiração da raiz, tem que ter ar no solo, o ar tem que difundir. Como que o ar vai difundir? Se houver espaço poroso para ele. Se o espaço estiver todo ocupado de água, o sistema reticular não respira legal. Tá? Então é importante você olhar se a umidade está chegando na camada profunda. Cavar esse tipo de buraco igual eu fiz aqui, ele não deve ser considerado como tomada de decisão precisa, mas ele é uma conferência da irrigação. Como que idealmente eu posso fazer essa gestão da irrigação em relação à lâmina? No caso, você pode usar de uma tabela que estima a evapotranspiração em função de temperatura, umidade relativa. Você pode ter uma estação meteorológica. Uma coisa simples seria uma tabela que você tem um termômetro na propriedade que está medindo temperatura à sombra, ou uma estação completa. Depende aí do caso, do tamanho da unidade de produção. E você pode estimar quantos milímetros por dia a cebola perde de água. Então você estimou a lâmina. Ela está perdendo 3 milímetros em média por dia. Se você vai irrigar dia sim, dia não, você vai jogar 6 milímetros a cada 2 dias. Talvez veio depois de um período mais quente, ela começa a perder 5 milímetros por dia. Então se você for irrigar dia sim, dia não, você vai irrigar 10 milímetros a cada 2 dias. Então isso é dinâmico. Estimada essa lâmina, você tem que conferir. Olha, depois de mais ou menos 10, 12 horas da irrigação, no máximo 18 horas, você faz um buraco desse daqui, igual eu fiz, até 30, 35 centímetros. Tem umidade lá na camada a 25, 30 centímetros? Tem. Então está certo o nosso manejo. Se ele está secando ou se ele está encharcando muito, pode ter falta, pode ter excesso. E a gente tem que fazer uma readequação. Ideal mesmo é a gente pegar esse solo aqui da camada profunda, tá? E a gente conferir essa umidade em estufa. A gente pode secar esse solo aqui por 105 graus por 24 horas, a 105 graus em estufa, secagem, e checar se a umidade desse solo corresponde à umidade da capacidade de campo, depois de 12 horas da irrigação. Se isso bater, significa que sim, a irrigação estava bem projetada. Se ele estiver acima, o solo está encharcando, e abaixo estaria faltando água. Então é muito importante nessa fase, porque checar a irrigação bem checada, abrir esses buracos de expansão, e eventualmente levar também a umidade, para fazer umidade em estufa de secagem, para você gerenciar o volume de água. Volumes de água em excesso, você gasta mais energia elétrica, gasta mais a água, prejudica a respiração do sistema reticular e predispõe a planta ao ataque de doenças, mesmo sendo gotejo. Tá? Um aspecto também importante que você tem que olhar nessa fase é se o bulbo está abrindo. Então vamos olhar aqui de novo aqui embaixo para vocês verem. Aqui, ó, eu tenho boa umidade na lateral, eu tenho boa umidade aqui na outra lateral. O bulbo está abrindo. Quanto mais frequente for a irrigação, tá? Se você faz lâminas muito curtas, você pode ter uma situação também que você tem uma dificuldade de abrir a lâmina, o bulbo, desculpe. Agora, se você faz um dia que você tem uma irrigação mais longa, qual que é a tendência do bulbo? Ele abrir, expulsar mais os sais indesejáveis para a preferir do bulbo, mas também levar os nutrientes para maiores de distância, e depois, de fato, você tem um maior volume de solo explorado para a boa nutrição da planta. Então isso tem a ver com a gestão da irrigação. Tem a ver, é claro, com a escolha do gotejo, da vazão do emissor, do espaçamento entre eles, mas tem muito a ver com a gestão do dia a dia aqui, se você aplica água mais frequente ou menos frequente. Tá bom?
Então, observe essas dicas. O gotejo, ele pode ser uma ferramenta excelente de otimizar água, usando volumes baixos. Aqui nesse cultivo, a gente tem 3 adubações por semana, e com isso, essa alta frequência de aplicação de fertilizantes, ela me permite usar doses menores e mais eficazes em conversão de alta produtividade, né? Gerando aí um cultivo igual esse. Olha que espetáculo que está aí de sanidade, né, do cultivo. Um cultivo que foi semeado numa época que pegou muita chuva, muito problema aqui, mas mesmo assim se estabeleceu aí num padrão muito bom, né? Como vocês podem notar aí pelas imagens. E gerenciar a irrigação é um trabalho diário e que precisa dessa conferência para a gente ter os melhores resultados. Tá bom? Gostou do vídeo de hoje? Deixe aí nos comentários o que você tem de dúvidas em torno dessa temática de gestão da irrigação ou outra que a gente possa responder. Se nessa altura não inscreveu no canal, inscreva no canal, que aí é o que faltava para sua irrigação ficar plena na cultura da cebola. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. E um abraço a você, uma boa produção de cebola, que seja uma cebola de muita qualidade, levando sabor e saúde para os brasileiros. Um abraço e até a próxima.